Hoje eu estou aqui na Faculdade São Leopoldo Mandic, em Campinas. Meu convidado aqui, o professor Ciuf, médico pneumologista, professor bem conhecido aqui dos alunos, e venho mostrar essa estrutura espetacular do laboratório de simulação de realidade. Então, onde os alunos têm a possibilidade de colocar a prática do dia a dia desde o primeiro ano. Você vê, eu não vou falar quanto tempo eu tenho de formado, mas na minha época de aluno lá atrás não existia isso. É espetacular. Professor, obrigado aí de compartilhar aí com a gente o conhecimento e mostrar esse laboratório espetacular. Bom, muito obrigado pelo convite de vocês. Prazer, meu nome é professor Ricardo Ciuf. Aqui eu sou professor da disciplina de pneumologia no ecossistema aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic. Claro, as disciplinas como um todo usam e abusam do laboratório de simulação realística completo dentro da Faculdade São Leopoldo Mandic, e podemos simular do cenário mais básico até o cenário mais avançado, que é exatamente o cenário que estamos aqui, né? Que estamos como simulando uma sala de emergência, ou podemos até simular um ambiente de terapia intensiva, com um paciente com monitorização multiparâmetro, com vários parâmetros do paciente sendo monitorizados, com também uma interação muito boa entre o docente e o estudante que está realizando essa prática. Depois temos também uma sala para ter um debriefing, para ter uma conversa depois do cenário de simulação, assuntos que abordaremos aí ao longo do nosso bate-papo. Porque eu lembro, assim, trazendo para a prática do dia a dia, né? Todo estudante tem aquela, nossa, como será a minha primeira parada cardíaca, a minha primeira urgência clínica, daquela insegurança. E aqui o boneco, ele traduz literalmente a situação clínica. Exatamente, perfeito. Aqui, primeiro passo é simularmos um caso clínico real, né? Caso clínico real. Então, das duas, uma. Ou um paciente já chega numa parada cardiorrespiratória, num quadro extremamente agudo, talvez a maior emergência que temos frente a um caso clínico independente da especialidade, ou temos um caso eletivo ou semi-eletivo, um caso de urgência, claro, já que estamos num cenário de sala de urgência, mas eu posso ter perfeitamente a interação docente-estudante. Então, vou te dar um exemplo. O estudante está aqui à beira do leito e esse aqui é um senhor, um nome empírico, o senhor Manuel. O senhor Manuel, 75 anos, chegou com queixa de dor no peito. E aí o estudante vai fazendo pergunta: senhor Manuel, a dor no peito começou há quanto tempo? E aí o docente responde lá, se passando como doutor Manuel. Veja que temos várias caixas de som aqui na nossa sala e o docente se passa com o doutor Manuel, e claro, o docente vai levando a história clínica para o caso clínico que ele quer levar. Então, vou te dar um exemplo. Chegou um paciente com dor no peito e essa dor no peito é característica de infarto. O docente vai falando que a dor é em aperto ou em queimação, na face anterior aqui do tórax, e a depender do achado que esse paciente tiver na monitorização, o docente, no caso eu, vou ajustando os parâmetros ali numa sala que a gente tem. Então eu fico observando o aluno não me observa, e eu fico também dando as recomendações e eventuais direcionamentos para esse caso clínico, para o aluno tomar a melhor decisão à beira-leito. Mas o mais bacana que acontece aqui na Faculdade São Leopoldo Mandic é que o estudante tem contato desde o primeiro ano já com o laboratório de simulação realística, exatamente porque você falou, para ele perder aquele frio na barriga. É claro que isso vai existir, é natural, é inerente do médico, principalmente do médico recém-formado, mas ele já chega na situação tendo praticado e muito. Então ele vai tomar com certeza a melhor conduta à beira do leito e dar a melhor assistência, claro, para o seu paciente, que é o maior interessado nisso. E para nós médicos, uma coisa que é muito importante é a prática e a repetição da prática. Então, você ter a oportunidade desde o primeiro, segundo, terceiro ano de estar em contato com essas alterações e essas urgências e emergências clínicas, realmente vão te deixando mais preparado lá na frente para você chegar no paciente no real, no momento crítico, já bem antenado e conectado com tudo. Que nem quando você falou do monitor, eu achei fantástico, porque quando a gente vê a linha de traçado do eletrocardiograma, você fala assim, pô, esse paciente está com dor no peito. Você pode simular a alteração do eletro aqui, doutor? Perfeitamente. Olha que interessante.
Sala de aula é um cenário, laboratório de simulação realística é outro totalmente diferente. Então vou te dar um exemplo. Disciplina de cardiologia aborda eletrocardiograma na sala de aula. Tem várias aulas dedicadas ao eletrocardiograma. Eu, como pneumologista, vou falar bastante da frequência respiratória, padrões respiratórios e saturação periférica de oxigênio. Perfeito. Cardiologia, junto com disciplina de atenção primária à saúde, aborda também pressão arterial e disciplina de urgência e emergência, UTI, juntam todos esses cenários, fazem com que o aluno, com que o estudante veja o paciente como um todo e aqui ele vai coletar uma história bem coletada, que ele tem na disciplina de semiologia também. Ele vai avaliar o paciente como um todo e unir todas as competências. No cenário de terapia intensiva, a gente aprende também todos os componentes do painel, oxigenoterapia oxigenoterapia suplementar, que é um dispositivo que ganhou bastante força no contexto da pandemia da Covid. A gente tem falado muito isso, tem ensinado muito e capacitado o aluno, mas o mais interessante de tudo é a gente saber que o aluno, desde o primeiro período de faculdade, ele já tem contato com atendimento básico, ele já tem contato com atendimento extra-hospitalar. E aí o curso vai avançando, o aluno vai tendo um grau de complexidade maior, as aulas vão tendo um grau de complexidade maior também, o atendimento vai ficando cada vez mais complexo. Então o aluno começa num cenário de atendimento básico extra-hospitalar, vou dar um exemplo. Alguém teve alguma intercorrência no ambiente extra-hospitalar, na rua, o aluno já está apto a fazer a ressuscitação cardiopulmonar, massagem cardíaca externa, a acionar um dispositivo que é o chamado de DEA, né, para dar eventualmente o primeiro choque naquele paciente. E aí, conforme o curso vai avançando, ele vai aprendendo a ver o paciente como um todo. Então vou dar um exemplo. Aqui tem um paciente que ele vai chegar, coletar a primeira história, o docente vai conversar, interagir com ele. Ele vai falar: Sr. Manuel, posso te examinar por gentileza? E o Sr. Manuel tem movimentos respiratórios. Observe que ele tem movimentos respiratórios. Sr. Manuel pisca, altera a pupila. Se eu examinar, ele tem pulso também. Ele tem ausculta cardíaca e pulmonar. O aluno vai falar: Sr. Manuel, licencinha, deixa eu só examinar o senhor. E olha que interessante. Ele continua com movimentos respiratórios. Se eventualmente ele evoluir com alguma intercorrência, eu precisar intervir no Sr. Manuel, já vou fazer a intervenção de bate-pronto. Aqui, para a gente fazer eventualmente a desfibrilação ou cardioversão, né? Procedimento aí consagrado, né? E o Sr. Manuel eventualmente pode evoluir com algumas dessas intercorrências. A intercorrência no Sr. Manuel, ela vai estar sempre alinhada a alterações nos seus parâmetros clínicos. Então aqui, como você muito bem falou, o eletrocardiograma vai estar sempre avançando e mudando. Aqui está o pulso do nosso paciente. Aqui está aquele aparelhinho também que ganhou bastante força no contexto da pandemia, que é aquele aparelhinho que fica na ponta do dedo do paciente. Então essa aqui é a saturação. Aqui é a pressão, né, do nosso paciente e vários outros parâmetros que vamos avançando conforme a graduação do aluno vai andando. Existiu a urgência, uma parada cardíaca, é possível você ensinar os alunos a fazer a intubação também. Com certeza, a intubação orotraqueal no contexto, primeiro eles começam com a massagem cardíaca externa, 30/2, se existe a necessidade de acessar via aérea definitiva, de fazer a intubação no paciente no contexto da parada, ou num cenário de insuficiência respiratória, em que o oxigênio não foi o bastante, em que a máscara não foi o bastante, a gente pode avançar sim para a intubação orotraqueal e mais que isso. Se eventualmente a gente quer testar alguma competência mais complexa, mais para o aluno do 5º para o 6º ano ou eventualmente para o residente, podemos intubar esse paciente e já fazer os primeiros ajustes, inclusive no ventilador mecânico. Já podemos analisar as curvas e fazer os primeiros ajustes. Toda essa estrutura a gente tem também a ventilação mecânica com os gráficos para um nível mais avançado acadêmico. Tudo no nosso laboratório de simulação e conseguimos inclusive simular alguns cenários de doença no ventilador mecânico. E uma outra coisa também, o carrinho de urgência com as drogas específicas para os tratamentos específicos também. Perfeito, perfeito. Então, se o doente evoluiu com uma parada cardiorrespiratória, eu preciso, preciso da primeira ampola de adrenalina, 20 ml de soro e elevação do membro. O aluno dá o comando, alguém coordenando a parada, ele mesmo eleva o membro. Então, veja que nós não estamos treinando só uma competência. Assinale a alternativa correta e fale qual momento deve ser administrada a adrenalina. Mais que isso, ele tem que estar, ele está numa situação e o desenrolar, passo a passo, isso que a gente chama do fluxograma do nosso guideline, que na vida real é o que a gente vai aplicar
diariamente nos pronto-socorros, unidades de terapia intensiva, enfermarias, UPAs. O aluno sai com esse contexto. Excelente a sua observação. E mais que isso, não basta saber o guideline, aqui eu preciso de um trabalho em equipe. Aqui eu preciso saber se o time tem uma sinergia, se eu tenho uma comunicação em alça fechada, se você fala, por exemplo, Ricardo, por gentileza, administrar uma ampola de adrenalina, eu falo, ampola de adrenalina administrada, aí você já vai saber para não ter nenhum tipo de erro de conduta. Então tudo isso é explicado e, claro, avaliado aqui no nosso laboratório de simulação realista. Eu, como intensivista, professor, eu coloco isso como algo fundamental aqui em nenhum time. Se o time não está com um sincronismo bem ajustado, nada sai do jeito que deveria. Então, o enfermeiro, os auxiliares, os técnicos, o outro médico que vai estar junto, realmente isso faz toda a diferença na prática do dia a dia. O que mais que a gente pode estar colocando aqui sobre essa simulação? Veja que temos vários cenários, né? Então, por exemplo, um aluno do 6º ano, que já está numa fase mais avançada, ele pode simular um caso em que o paciente não está conseguindo respirar muito bem, começou com oxigênio, partiu para intubação, foi para ventilação mecânica. Já o aluno do 1º ano, a gente pode simular um cenário básico, onde ele faz a ressuscitação cardiorrespiratória, solicita o choque e ali ele para por ali e vai avançando. Um outro exemplo também, que é bastante interessante no nosso boneco, ele pode alterar a pupila. Isso é muito bacana. O tamanho da pupila. E a depender, tem algumas medicações que, quando são usadas em excesso, como em algumas intoxicações, elas podem alterar ou diminuir ou aumentar a pupila. E tudo isso vai estar no caso clínico que eu vou estar passando para o estudante. E o mais legal de tudo é que, às vezes, num cenário de urgência ou no cenário de UTI, você que está fazendo, o estudante que está aqui fazendo, tem a impressão de que tudo foi uma maravilha. Só que ele está num cenário em que tem diversas frentes sendo testadas, diversas verticais sendo avaliadas naquele estudante. Ele tem a impressão de que tudo correu muito bem. No entanto, eventualmente faltou uma checagem de pulso, a checagem da pupila, ou mesmo uma avaliação de que a saturação estava caindo bastante, ou o catéter estava fora, ou o monitor estava com o eletro com uma linha reta, que a gente não sabe o que é. Só que ele tem a impressão de que ele tirou 10, de que foi tudo bem. E na urgência a gente tem essa impressão, muita adrenalina, né? Adrenalina lá em cima, trabalho em equipe. Depois, num segundo tempo, tá tudo gravado. Todo o caso é discutido, desde o acionamento até o desfecho do nosso paciente. E essas simulações fazem parte, assim, da rotina dos alunos. Fazem parte da rotina. É algo assim que... E qual é a reação dos alunos para esse tipo de exercício, professor? Começa no primeiro período e termina só depois que o estudante vai. A sinergia é muito bacana, o trabalho em grupo é muito bom, gostamos muito da sala de aula, mas sabemos que precisamos de cenário de simulação realística para imersão, para aplicabilidade do conteúdo em sala de aula. Então, a aceitação é a melhor possível, uma avaliação muito dinâmica. Vários alunos falam, poxa, mas a atividade de 1h40, 2 horas, parece que começou agora e já terminou, e essa receptividade é muito bacana. Vários alunos ao final da aula falam, professor, podemos repetir? Eu falo, não, tem sala de aula agora, tudo. Então, assim, eles sempre querem ficar cada vez mais no nosso laboratório de simulação realista. E o aluno que sai lá do 6º ano, qual é o feedback dele quando ele já entra na residência e vem falar do boneco? Poxa, as mensagens são das mais gratificantes possíveis, né? Eles falam, poxa, professor, eu estava na sala de urgência do Hospital X e eu lembro exatamente como se fosse o senhor falando ali do 30/2, recebi uma parada, o paciente teve retorno à circulação espontânea, que é o que a gente fala quando o paciente volta depois da parada, ou eventualmente ele liga e fala, poxa, Silvio, eu acabei intubando um paciente, coloquei ele para ventilar e parecia que você estava ali no meu ouvido falando dos parâmetros que eu deveria colocar na ventilação mecânica. Isso é extremamente gratificante, a sensação é de missão cumprida. E o interessante e brilhante que você está repetindo várias vezes no decorrer do curso situações importantíssimas do dia a dia de qualquer médico, de qualquer área, de qualquer especialidade. Então, ó, você aí em casa que pensa nessa área que é espetacular, o curso de medicina, um curso que realmente eu coloco que une vocação, esse amor ao próximo. Aqui a gente tem um laboratório e um professor aqui que realmente eu sou suspeito, que eu fiquei encantado e apaixonado com a estrutura.
Como eu coloquei no começo, gente, na minha época eu não tive a oportunidade de ter um aprendizado desse nível. Ainda bem que tudo evolui, tudo vai para um nível superior e melhor, e por isso que hoje a gente tem esse padrão de excelência em educação. Perfeito, Eduardo. Muito obrigado pelo convite. O que o Eduardo aqui chamou de repetição, a gente chama... Estamos lapidando as nossas joias, que são os estudantes aí de medicina. Então, a você que não conhece, está de portas abertas o laboratório, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. A casa é de vocês.